Você consegue resolver essa questão? Olá, eu sou o professor Daniel e neste canal eu te ajudo a dominar matemática, seja para provas, vestibulares ou concursos. Se você ainda tem dúvida em cálculos como esse, fica até o final que eu vou te mostrar como resolver questões desse tipo sem sofrimento. Vem comigo. Bom, essa expressão ela é mais simples, né? Se vocês observarem, nós temos apenas eh, adição e subtração, tá? Bom, e o que que a gente vai fazer aqui, né? Como é que a gente faz então para a gente resolver, né, essa expressão? Essa expressão, então, pessoal, ela consiste em 2 mais 8 menos 3 menos 5 mais 15. Que ela é bem simples, você pode conseguir fazer ela de cabeça, né? E você também aqui, mas quem ainda não tem a prática, né? A gente tem aí outros métodos para tentar resolver, tá? Um dos métodos é a gente aqui, ir pela ordem que os números aparecem, tá, gente? Então, o que que a gente vai observar quando a gente vai resolver expressões numéricas? Primeira coisa que a gente observa é, se eu tenho apenas adição e subtração envolvidas, a gente sempre vai tentar resolver na ordem em que elas aparecem, tá? Esse é o comando básico. Daqui a pouco eu vou te mostrar um outro jeito que você consegue resolver essa expressão numérica apenas desse tipo, tá, que não tem outras operações, tá. Então vamos lá. Aqui o que que a gente vai fazer, né, primeiro a gente observa aqui que nós temos aqui 2 mais 8 dá 10, certo. Aqui você deve ter aprendido, né, ou está aprendendo, né, quando você resolve uma parte da expressão, um cálculo, você deve copiar, né, todo o restante, tá. Mas, pessoal, é realmente necessário fazer isso? Depende. Se você é aquele tipo de aluno que que você tem aquela dificuldade para memorizar, para saber qual cálculo vai ser o próximo, eu aconselho que vocês vão copiando, né, toda a parte da expressão que vocês ainda não realizaram o cálculo. Agora, se você, né, vê que não precisa, aí tudo bem, não tem problema, você pode ir fazendo aí num passo a passo, tá? Você pode ir fazendo do jeito que você está mais acostumado. Aqui, por exemplo, né, ó, eu simplesmente puxo a próxima operação. 10 menos 3, nós vamos ter 7. Qual é a próxima operação, pessoal? É com esse menos 5, né? 7 menos 5 e vai resultar 2. Próximo é o mais 15. E 2 mais 15 daria 17. Então, percebam que nesse caso, o que que a gente fez? A gente foi fazendo parte por parte, né? E eu fui só puxando ali o número, ah, né, ó, que está envolvido no próximo cálculo. Aqui eu puxei o menos 3, depois eu puxei o menos 5 e logo aqui eu puxei o mais 15. Tudo bem? Bom, de que outra forma a gente poderia fazer esse cálculo, pessoal? A gente poderia fazer esse cálculo assim, tá? Ó, segunda maneira aqui de fazer esse cálculo. A gente poderia juntar tudo aquilo que é positivo. 2 é positivo, tá, gente? Quando o número está sem sinal nenhum, ele automaticamente é positivo. O 8 também é positivo. E tá vendo aquele mais 15 lá no final? Eu vou colocar ele aqui, ó, mais 15. Tudo bem? Em separado, eu vou pegar o 3. Percebam que o 3 tem um menos na frente dele, ele é negativo. E também o 5 negativo, certo? Eu sempre pego o número e eu olho para esse número sempre de acordo com o sinal que vem antes dele, tá, pessoal? Todo sinal que está antes do número, ele basicamente pertence àquele número. Então, o sinal do 3 é menos, né, negativo, o sinal do 5 é negativo também. Aqui, pessoal, a gente pode simplesmente juntar esses valores. Então, 2 mais 8, nós vamos ter 10. 10 mais 15 vai dar 25. Aqui, como os sinais também são iguais, pessoal, a gente soma, tá? E o sinal, né, vai ser negativo desse resultado. 3 mais 5, nós vamos ter 8. E aí nós vamos ficar com este, né? Esse 25 é positivo, não precisaria colocar o sinal de mais, mas eu vou insistir. Então aqui o nosso cálculo, né, se resumiria no quê? Em 25 menos 8.
25 menos 8, né, você pode fazer de cabeça, mas, né, aqui nós vamos emprestar, vai dar 7, né, pessoal, e aquele 1 desce. Então aqui nós também teremos como resposta 17. Tudo bem? Bom, pessoal, nessa segunda expressão, o que que a gente observa, né? Aqui começaram a aparecer, olha, alguns símbolos, né? E vocês sabem o nome desses símbolos? Este símbolo, né, ó, ele é chamado de parênteses. Parênteses, tá, gente? Não é parentes. E aquele outro símbolo que é um pouco mais retinho aqui são os nossos colchetes. A letra é horrível, tá, gente? Bom, então aqui o que que a gente vai fazer, né? Quando a gente observa um cálculo e a gente tem a presença nele, né, nas expressões destes símbolos, eles não estão aí à toa, né? Eles estão falando pra gente, né, o quê? A prioridade, né? Qual é a conta que vai ter a prioridade de ser feita primeiro do que as outras, certo? Então, o que que a gente vai sempre observar, pessoal? A gente vai observar primeiro que a gente sempre vai realizar tudo aquilo. Eu vou colocar do ladinho aqui, olha. Primeiro, a gente sempre vai realizar todo e qualquer cálculo que esteja dentro dos parênteses e só depois aquilo que estiver dentro dos colchetes, tudo bem? A ideia é que a gente elimine, né, esses símbolos quando a gente resolver tudo aquilo que tem lá dentro, né? Então, quando a gente resolve todo o cálculo que tem dentro do parêntese, o parêntese some. E quando a gente resolve tudo aquilo que está dentro do colchete, o colchete some. E aí, no final, a gente vai ter uma expressão parecida com aquela primeira, que só tinha os sinais, né, de adição e subtração, certo? Bom, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai procurar, então, os parênteses, né? Eu percebo que ele está aqui, então, é exatamente este cálculo aqui, olha, que eu vou realizar primeiro, tudo bem? É um cálculo só, é um cálculo simples, 10 mais 2 que daria 12. Aí, eu preciso fazer isso, eu colocar esse 12 dentro do parêntese? Não, né? Por quê? Porque a gente já resolveu, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho. Então, aqui nós vamos ter 12. O que que eu aconselho, pessoal, agora para vocês não se perderem, tá? Principalmente quando vocês estão fazendo um cálculo que está no meio da expressão, né? É cansativo? É, mas eu indico, pessoal, que vocês copiem tudo aquilo que vocês ainda não calcularam, tá? Com o tempo vocês podem pegar o jeito, vocês talvez não vão precisar fazer isso, mas para quem está começando, para quem tem dificuldade, para não se perder, eu aconselho, tudo bem? Então, ó, vou colocar aqui o mais 2 que eu não usei ainda. Percebam que aqui para trás, ó, tinha o menos, tinha o 35, né? E eles estão dentro, ó, de um colchete, tá? E tem um 12 também aqui, olha. Tá somando, né. Então o que que eu vou resolver agora? Vou resolver aquilo que está dentro dos colchetes. "Ah, professor, que conta que eu faço primeiro?" Tem aluno que vai querer fazer o 12 mais 2, depois pegar 35 menos tudo isso, não é a forma correta. Como aqui dentro, né, do colchete não tem nenhum sinal, nenhum parêntese, a gente vai resolver na ordem que elas aparecem. Vou fazer o 35 menos 12 e depois o resultado que der aqui eu somo com 2, tudo bem? Bom, gente, 35 menos 12, vamos lá? 35 menos 12. Mais pra frente eu vou fazer o cálculo já de cabeça, tá, gente? Mas aqui, como a gente tá começando, né? 5 menos 2, vamos ter 3 e 5 e 3 menos 1, 2. Vai dar um total de 23. Então fiquei com 23 mais esse 2 aqui. "Ah, professor, eu já quero fazer tudo de uma vez." Na minha cabeça eu já faço 35 menos 12 e já somo com 2. Tem problema? Não tem problema nenhum, pessoal. Quanto mais contas, né, desse tipo você conseguir fazer mentalmente de cabeça, melhor, porque você já vai eliminando etapas, né, da sua expressão. Tudo bem? Aqui eu tô fazendo um passo a passo, mas aí, tá, você pode fazer, individualmente, tá? E pode fazer do seu jeito. 23 mais 2, vamos ter um total aí de 25, certo? Bom, acabamos, né? Não, não acabou. Muita gente esquece, números e operações, certo? Por isso que eu aconselho que no começo, para quem está, né, começando agora ou tem dificuldades, ir reescrevendo
os sinais, né, que não foram usados, os números que não foram sendo usados, justamente para que vocês não esqueçam. Então percebam que ainda tem um 12 aqui, olha, que tá somando 25 que a gente não usou, tá? Agora sim, eu vou fazer 12 mais 25. 2 mais 5, vamos ter 7. E 2 mais 1, 3. Entenderam o que eu fiz, né, pessoal? Somei o 2 aqui, opa, com 5, e depois o 1 com esse 2. Tudo bem? Então vamos ter aqui como resposta o 37. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui na terceira, o que que a gente observa, né? Agora nós temos aqui já os itens que a gente viu anteriormente, né? Ó, operações de adição, subtração não tem, né? Nós já vimos aí a questão dos parênteses, né? Eles têm prioridade. Depois dos parênteses, resolvemos a questão antes dos colchetes. Mas aqui, pessoal, agora surgiram aqui, olha, outras operações. Eu tenho multiplicação e também tenho divisão. E aí, pessoal, o que que a gente faz? Aqui, pessoal, a gente vai ter 2 coisas, existem prioridades, né, quando a gente resolve expressões numéricas. Existem prioridades, né, dos sinais, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, assim como existem, né, aquelas prioridades dos parênteses e colchetes, né. Como eu tinha dito para vocês na questão anterior, primeiro nós resolvemos aquilo que está dentro dos parênteses, depois aquilo que está dentro dos colchetes, tudo bem, certo? E aí, dentro de cada um deles, vamos ter operações. Às vezes só de adição e subtração, às vezes vai ter multiplicação, divisão, vai ter tudo lá dentro. E como é que eu faço, né? Como a gente viu lá naquela primeira, quando eu tenho sinais de adição e subtração, certo? Quando eu só tenho esses sinais, eu resolvo eles na ordem, né, em que eles aparecem, certo? Agora, quando eu tiver na mesma expressão, né, envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Pode ser que eu tenha, enfim, vocês entenderam, né? Pode ser que eu tenha só a adição e a multiplicação, a adição e a subtração. Pode ser que eu tenha subtração, multiplicação e divisão. Falei errado, né? Tudo bem? Sempre que eu tiver uma mistura destes sinais com estes, certo? Eu vou resolver primeiro estes aqui, gente. Então, multiplicação e divisão, eles têm prioridade, tá? Então, eu sempre vou resolver primeiro, certo? Multiplicação. Opa, multipli... Gente, ué, tá. Multiplicação, né? E divisão. E aí sim, entre esses dois não tem prioridade, tá? A gente resolve na ordem que aparecem. Se eu tiver uma expressão numérica só com multiplicação e com divisão, o que que eu resolvo primeiro? Não, resolve na ordem que aparecer, tá? E aí só depois é que eu vou resolver a adição e subtração, certo? Então existe também uma prioridade, certo? Vou até fazer de uma outra cor aqui, tá? Bom, deixa eu dar uma limpadinha aqui, né, para não poluir tanto, tá? Beleza, o que que eu olho então quando eu pego essa expressão numérica, né? Eu vou olhar aqueles sinais de colchetes, parênteses. Eu observo que eu tenho colchetes, mas eu tenho parênteses aqui dentro, ó, certo? O 18 mais 3 vezes 2. Aí eu vou observar aqui dentro, certo? Se eu tiver só adição e subtração, ou se eu tiver só multiplicação e divisão, eu resolvo na ordem que aparece, tá? Só que aqui eu tenho uma mistura, ó. Eu tenho uma adição, mas eu também tenho uma multiplicação, certo? E aí, quando eu tenho, né, essas duas operações de áreas diferentes misturadas, eu vou ir lá na prioridade. Minha prioridade, ó, é a multiplicação primeiro, tudo bem? Então aqui a gente vai resolver, na verdade, primeiro 3 vezes 2, que vai dar 6. E só depois eu junto com outro valor, tudo bem? Certo? Então, ó, fiquei com 3 vezes 2 que dá 6. E aqui puxei o 18 que eu não usei ainda. Resolvi tudo que está dentro do parêntese? Não, ó, então ainda tem um parêntese aqui. Aí, pessoal, aquele ditado. Se você é uma pessoa que se perde fácil,
recomendo recopiar toda a expressão até o final da parte que vocês ainda não resolveram, mas não é necessário, tá? Eu recomendo aqui, ó, a gente vai resolvendo só esse parênteses. É como se eu tivesse uma expressão que fosse só essa parte do parêntese. Eu não vou mexer em nada que tá fora dele por enquanto, tá? Então eu vou resolvendo ele aqui. Então 18 mais 6 vai dar 24, certo? Então colocamos o 24 lá. Como eu já resolvi, né, todo esse parêntese, eu não vou mais colocar um parêntese aqui, tá? Então agora eu vou recopiar tudo aquilo que eu não utilizei ainda, ó. Percebam que eu tenho um colchete aqui, tenho essa divisão aqui, olha. 8 mais 5 vezes 3 fechou parêntese. E vou colocar aqui só para não me esquecer que tem aqui uma divisão por 6. Tudo bem? Bom, o que que eu faço aqui agora, pessoal? Novamente eu tenho uma mistura desses 2 carinhas aqui que pertencem a grupos diferentes, tá? Então eu tenho, ó, primeiro eu tenho uma divisão, depois eu tenho uma adição, depois uma multiplicação. O que que eu resolvo primeiro, gente? Então a gente vai para este grupo aqui, tá? Da multiplicação e divisão. Ela que a gente resolve primeiro. Nossa, eu tô colocando coisa aqui, tá? Percebam que eu tenho primeiro aqui uma divisão, certo? Entre esses dois números. E depois, ó, eu tenho uma multiplicação, tá? Então são essas duas contas que eu vou resolver. Eu só faço adição e subtração quando eu não tenho mais nem divisão ou a multiplicação, tá? Como a divisão tá vindo aqui primeiro, eu vou resolver primeiro, tá? Percebam que especificamente nesse caso, tanto faz a que eu resolvo, não vai alterar, mas eu indico ir pela ordem. Gente, 24 dividido por 8, vocês lembram, né? 24 dividido por 8, né? Eu vou pensar que número, né, que eu multiplico por 8 para dar 24, certo? Será se é 1? 1 vezes 8 dá 24? Não, né? 2 vezes 8 dá 16. Opa, 3. 3 vezes 8, 24, certo? Então, nosso resultado aqui vai dar 3. Já nesse lado, 5 vezes 3, a gente vai ter 15. E agora sim, ó, que eu puxo aqui o sinal, né, que a gente não utilizou ainda. Percebam que tudo isso ainda está dentro do colchete, tudo bem? E não esqueçam também, ó, dessa divisão que eu tenho aqui, certo? Agora, 3 mais 15 vai dar um total de 18. Preciso colocar o colchete, gente? Não, né? Por quê? Porque eu já resolvi o que está dentro dele. Então já vou puxar aqui a divisão por 6. E aí 18 dividido para 6, eu vou pensar, que número que vezes 6 dá 18? 1 vezes 6 não dá, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6 dá 18. Então, 3 aqui vai ser o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha tirado dúvidas. Dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Vou fazer o possível para responder vocês, tudo bem? E aí mais para frente a gente vai vendo mais conteúdos de matemática. A ideia aqui é fazer todo um compilado, né, de assuntos que possam ajudar vocês aí, né, para quem estiver precisando, tá estudando para Enem, para vestibular, para concurso, ou tá na escola e vai ter uma prova. A ideia é ajudar. Esse é o meu primeiro vídeo de muitos, e eu peço muito a ajuda de vocês na divulgação. Curte, compartilha, porque todo dia nós vamos ter um vídeo novo, tudo bem? E não esqueçam de também assistir a parte 2 deste mesmo assunto, onde eu vou trazer mais questões e aí o nível de dificuldade vai avançando um pouquinho, tudo bem? É isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.